Às 5 da manhã se inicia o trabalho, que se estende por 16 horas naquele dia e em todos os dias de segunda a sábado. As máquinas de costura são dispostas de maneira que não seja possível ter contato com o colega, para não prejudicar a produção. A vigilância é constante, e se o dono da oficina precisar sair, ele tranca os trabalhadores pelo lado de fora, para que ninguém entre ou saia sem o seu consentimento. O ambiente é inseguro, com pouca ventilação. As janelas estão sempre fechadas para evitar que se descubra o trabalho ilegal e abafar o ruído das máquinas, e levando o risco de doenças respiratórias. Além disso, a música é ensurdecedora para não levantar a suspeita dos vizinhos. A vida se confunde com o trabalho. Os ambientes são feitos com divisórias de compensado, sem higiene e principalmente sem observar os riscos de incêndio, com instalações elétricas que não condizem com as normas de segurança. Estragar uma peça significa pagar ao dono da oficina o valor pelo qual ela seria vendida na loja, os R$40, quando se recebe de 30 a 40 centavos para produzir uma roupa do mesmo modelo. Ao final de um dia de trabalho, o costureiro estende o colchão do lado da oficina e dorme ali mesmo. Levanta por volta das 5 da manhã, enrola o colchonete e reinicia a confecção. É dessa forma que vivem muitas pessoas em confecções do Brasil e do mundo. Com um trabalho desumano, degradante e, na maioria dos casos, que não respeitam os direitos humanos mais básicos. Esse texto, narrado pela atriz Gica Milanese, foi adaptado da monografia de Luciana Barcelos, apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele narra um pouco como os costureiros, em sua maioria bolivianos, vivem na indústria de confecção da capital paulista. No segundo episódio de O Que os Olhos Não Veem, a gente te conta quem está por trás da roupa que você está vestindo e em quais condições de trabalho essa peça provavelmente foi produzida. Mas calma, se você caiu de paraquedas aqui, volta ao nosso primeiro episódio do podcast. Lá, explicamos direitinho do que a gente está falando e contamos como o fast fashion impactou a indústria da moda profundamente. Inclusive na forma que os trabalhadores são explorados. Eu sou Isabela Placeres. E eu sou André Albuquerque. E tá começando mais um episódio de O Que os Olhos Não Veem. O que os olhos não veem. O que os olhos não veem. A questão do trabalho degradante na indústria da moda não é completamente desconhecida no Brasil. Pode ser que você se lembre do caso Zara, que aconteceu em 2011. O presidente da Zara no Brasil participou hoje na Assembleia Legislativa da reunião da Comissão dos Direitos da Pessoa Humana. Em pauta, denúncias de trabalho escravo na linha de produção da loja espanhola. O caso ganhou repercussão nacional e internacionalmente, ao expor o vínculo de uma grande marca com a escravidão. Isso porque grandes marcas geralmente usam empresas terceirizadas para produzir suas peças. E as pessoas escravizadas são, na verdade, funcionários dessa outra empresa contratada. E aí é muito fácil a cadeia internacional de roupas lavar as mãos e negar o envolvimento, né? Ou pelo menos era. Até o caso da Zara escancarar que existe sim uma ligação entre as duas coisas. Mais e mais casos foram aparecendo. E ficou muito claro que é quase um modus operandi da indústria têxtil, e mais especificamente do fast fashion, usar mão de obra barata. Para você ter noção da gravidade do problema, a gente conversou com o Paulo Roberto Varlet, auditor fiscal do trabalho em São Paulo e coordenador estadual do combate ao trabalho escravo. E foi isso que ele disse pra gente. No Ministério Público do Trabalho em São Paulo, né, nós tínhamos esse dilema. Como lidar com a situação de ilegalidade se em todas as oficinas de costura a gente encontra ilegalidades? Eu diria mais, se em todas as oficinas de costura a gente encontra trabalho escravo na modalidade jornadas exaustivas. Ou seja, não é raro ver pessoas costurando 12, 14, até 16 horas por dia.
Quando o Paulo fala em jornada exaustiva, é disso que ele está falando. Alguém trabalhar mais do que as 44 horas semanais estabelecidas pela legislação. Esse é um dos pontos que caracterizam o trabalho escravo no Brasil. Para te contar quais são os outros, a gente vai ter que recorrer ao Código Penal. Mas pode ficar tranquilo que não vai ter juridiquês. A gente vai tentar traduzir tudo do melhor jeito possível. É o artigo 149 do Código Penal que estabelece as características do trabalho escravo no Brasil. Além da jornada exaustiva, também é crime submeter uma pessoa a trabalhos forçados porque ela não quer, não tem outra opção ou tem que ficar naquele emprego para sobreviver. Ou a condições degradantes, como deixar o trabalhador sem acesso a banheiro e água potável, por exemplo. Também se aplica se o empregador restringe a locomoção do empregado, seja impedindo que ele use meios de transporte, retendo os documentos dele, já que muitos dos costureiros são estrangeiros que entram ilegalmente no país. Mantendo uma vigilância ostensiva no local de trabalho, com segurança armada, por exemplo. Ou cobrando o empregado pelo consumo de itens básicos à sobrevivência, como comida, gerando uma suposta dívida. Na indústria da moda, a questão da jornada exaustiva e a escravidão por dívida são as formas mais usadas para manter o trabalhador na posição de escravo contemporâneo. A gente já te explicou o que é a jornada exaustiva. Mas não como ela acontece. O problema é que em muitas confecções, o costureiro ganha uma certa quantidade de dinheiro. Geralmente muito baixa. Por peça produzida. Ou parte de uma peça feita, como um bolso de calça. Aí, para atender às despesas básicas de um ser humano em uma cidade, eles precisam trabalhar nesse regime de sobrejornada, bem mais do que 8 horas por dia. Só para você entender melhor, aqui vai um trecho do documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes. Aqui você trabalha como? Pronto, se você fizer 100 boca de bolso, aí você é a 10 centavos, aí você ganhou R$10. Se você fizer 1000 boca de bolso num dia, você ganhou R$100, que é a 10 centavos. Se você fez uma berguilha, que é o negócio que faz do zip, é 20 centavos. Você fez 1000 no dia, você ganhou R$200. Vai dar a produção que você dá. Esse filme mostra a rotina na cidade de Toritama, no Pernambuco, responsável pela produção de mais de 20 milhões de jeans anualmente. Nele, dá para ver um fenômeno muito parecido com o que acontece no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, por exemplo, também tem muitas brasileiras na costura para o mundo da moda. E estão em favelas. E elas costuram 12 horas por dia, sábado e domingo, e ganham por peça. Então, teoricamente, são MEIs, são microempresárias que estão trabalhando. Isso é pura teoria, porque na prática são funcionários dessas empresas da moda, mas sem salário, sem férias, sem 13º. Elas têm que comprar a ferramenta de trabalho que antes a empresa oferecia, a máquina de costura, agora elas têm que comprar. A empresa antes alugava um barracão ou construía um barracão onde teria costura, agora é a casa, é a residência dessa costureira. Então a gente tem uma distorção enorme do quadro. E de um lado, eu diria, a gente voltou para o século XII, XIII, que era o XIV, o XV, quando o trabalho era feito em casa. Mas voltamos para o século XVIII, XIX, da Revolução Industrial, quando o trabalho era 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia. Então a gente, de um lado, é muito moderno, mas do outro lado a gente tem um pé na Idade Média e um pé na Revolução Industrial. Esse que você acabou de ouvir é o Ricardo Rezende, professor e coordenador do Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo Contemporâneo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele explicou que essa é uma das maneiras de jornada exaustiva na indústria da moda. A outra, muito comum em São Paulo, envolve se deslocar até o local de trabalho. Os locais não são lá grandes coisas, e muitos têm pouca ou nenhuma ventilação. Mas voltando para a jornada exaustiva, tem vezes que o trabalhador acaba dormindo nesse lugar para ganhar tempo de produção e conseguir fazer mais peças, configurando o que se conhece como sweating system. Um sistema em que locais de trabalho se confundem com as residências, onde se trabalha sob condições extremas de opressão por salários miseráveis,
jornadas extensas e exaustivas em condições precárias de segurança e saúde. A gente conversou com uma pessoa que trabalha nesse meio e que aqui vamos chamar de Júlia para preservar a identidade dela. Ela é costureira há 2 anos e explicou um pouco do que acontece no ateliê onde ela está hoje. Muitas das pessoas acabam dormindo lá no ateliê, ou porque moram longe, ou para facilitar também o serviço deles. Porque a gente sempre acaba ficando até mais tarde e entre as 10 e muitas vezes vira a noite trabalhando. Vai até umas 2, 3, 4 da manhã, aí dorme um pouco e volta de novo a trabalhar às 10 da manhã. Muitos dos dias a gente ficou até de madrugada fazendo as roupas. Então, muitas vezes, dependendo do trabalho, passa do horário de trabalho, não recebe hora extra por isso. A Júlia contou pra gente que lá ela não ganha por peça fabricada e recebe um valor mensal, como se fosse um salário mesmo, para trabalhar das 10 da manhã às 8 da noite, mas sem horário de almoço. É comer e voltar a trabalhar. Ela trabalha com figurinos, então o período entre novembro e fevereiro tem uma demanda muito grande por conta das escolas de samba no carnaval. Aí o dono da fábrica fecha um valor para o empregado trabalhar durante esses 4 meses. Pega até funcionário a mais para atender a demanda, tipo freelancer. O empregado acaba ganhando mais, porém o trabalho também aumenta bastante. De início, eles vão todos os sábados. De janeiro para frente, vão todos os dias direto, de domingo a domingo. Durante o carnaval não tem um horário fixo. Você sabe que você entra às 10, mas aí você não tem hora para sair. Durante o período que não é de carnaval é das 10, pelo menos no meu caso, até as 8 da noite. Aí tem café, que a gente compra o pão e tem o café e tal. Tem o almoço e tem o lanche da tarde. A Júlia disse que cada funcionário começa a trabalhar às 10 e vai até onde aguentar. No caso dela, ela ia até umas 3 ou 4 da manhã. E o patrão pagava um carro de aplicativo para ela voltar para casa. Os costureiros têm à disposição 4 refeições por dia e colchões caso queiram dormir no ateliê. Quem fica para dormir acaba recebendo um valor diferenciado. Porque há aquele presumido dano existencial. Uma pessoa que trabalha 14, 16 horas por dia não pode ir na igreja, não pode assistir televisão, não pode jogar seu futebolzinho no final de semana, não pode sequer cuidar dos seus filhos. Então existe um prejuízo manifesto à vida social do empregador por conta dessas jornadas que ele é submetido no seu ambiente de trabalho. A escravidão por dívida é mais comum no caso de imigrantes, o que não é nada raro em São Paulo. Em 2006, a CPI do trabalho escravo estimou que dos 300 mil bolivianos vivendo em São Paulo, 100 mil estavam empregados em condições de escravidão, ou seja, 1/3 da população boliviana no estado. Em 2013, o então embaixador da Bolívia no Brasil denunciou que poderia haver entre 50 e 100 mil bolivianos nessa situação. E desde então, praticamente todo mundo teve flagrante de confecções usando mão de obra escrava boliviana. Em 2024, por exemplo, a Polícia Federal declarou uma operação militar, na qual 26 empresas tiveram suas atividades econômicas suspensas por praticar esses crimes. Tá, mas por que essas populações são mais suscetíveis à escravidão por dívida? A vulnerabilidade passa por muitos fatores. Um é o econômico, que em geral é muito forte. O outro, o fato de estar fora do seu território. Isso produz aquilo que nós chamamos de escravidão por dívida. Porque você, ao sair do seu local de origem, você contrai dívida. Você vai contrair dívida de passagem, de comida. Como o Ricardo falou, entra nessa conta o fato de estar fora do país de origem. Depender do empregador para ter acesso a itens básicos de sobrevivência e sair de uma posição econômica desfavorável, considerando que cerca de 37% dos bolivianos são pobres. Na hora de tentar a vida no Brasil, eles se submetem às condições impostas pelos donos de confecção, que cobram preços exorbitantes para manter o trabalhador. E isso não só leva eles ao endividamento, mas também ao que o Ricardo chamou de prisão da alma, ou quem deve, paga. O que dificulta ainda mais a saída dessa situação.
O Repórter Brasil definiu a escravidão por dívida como: a servidão por dívidas ocorre por meio da fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com transporte, alimentação, aluguel e ferramentas de trabalho. Esses itens são cobrados de forma abusiva e arbitrária para, então, serem descontados do salário do trabalhador, que está sempre endividado. Sem condições de pagar as dívidas, os trabalhadores permanecem no local de serviço e cada vez mais a suposta dívida cresce e se torna impagável. Tanto a jornada exaustiva quanto a escravidão por dívida são consequências da vulnerabilidade. Ela tem a ver com baixa renda e salários, acesso restrito a serviços públicos, baixa escolaridade e isolamento geográfico. Se a pessoa não consegue um emprego formal, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não compra comida. Aí, para sobreviver, vale tudo. Você tem fome, eu te ofereço R$10 para trabalhar o dia inteiro sob o sol, você vai aceitar porque você está em estado de necessidade. Né? E a sua vontade é viciada, a sua vontade não é livre. Sim. Então você vai, apesar de saber que está errado, apesar de saber que eu estou explorando você, apesar de saber que você poderia ganhar mais, você vai aceitar porque você tem fome. Até aqui, a gente só falou do trabalho escravo na confecção. Mas lembra de todo aquele processo que a gente te explicou no comecinho do primeiro episódio? De colheita, fiação, tecelagem, manufatura. Pois é, todo esse processo está infestado pela escravidão contemporânea. Por ter em mãos menores, o trabalho forçado infantil é usado na colheita de algodão, por exemplo. Na fase de fiação e tecelagem, empresas subcontratam trabalhadores, na maioria das vezes mulheres e meninas, para trabalhar em casa sem fiscalização, agilizar o processo e aumentar as margens de lucro para a empresa. Claro, sem contrato formal. O Paulo comentou que um dos motivos para falar em trabalho escravo contemporâneo ou trabalho análogo à escravidão é para diferenciar o que existe hoje daquele que foi abolido em 1888. Se desvincula um pouco daquela memória que a gente tem de trabalho escravo, o trabalho praticado por negros, que ficam agrilhoados, que sofrem chibatadas. Não, esse trabalho, ainda que de alguma maneira exista, né, de maneira mais rara no mundo nos dias de hoje, ele foi substituído pelo trabalho escravo contemporâneo que a gente chama, né? O perfil da pessoa escravizada não é mais um africano traficado e vendido como mercadoria, mas também não mudou tanto assim. A parte do tráfico se manteve, e muitas pessoas entram no país ilegalmente. Lembra da Operação Libertar, que a gente falou mais cedo? Um dos principais objetivos dela foi desarticular um grupo criminoso especializado no contrabando e tráfico de imigrantes bolivianos. Esse esforço faz parte de um acordo firmado entre os governos do Brasil e da Bolívia em 2024. Eles não são vendidos como mercadoria, mas se tornam uma garantia do próprio trabalho. Como a gente já explicou por aqui, não é raro que exista a escravidão por dívida. E o africano foi substituído por populações vulneráveis, geralmente imigrantes. Hoje não são só bolivianos que trabalham na costura. Peruanos, venezuelanos e equatorianos também começaram a aparecer nas confecções brasileiras, todos unidos pela vulnerabilidade social. Mas tem outra coisa que também une esses trabalhadores. Tem um autor francês chamado Claude Meursault, que escreveu o livro O Ventre de Ferro. Ele diz que o escravo é sempre o outro, é o estranho, é o estrangeiro. Isso ele estudando a escravidão pré-colonial. Eu acho que a teoria do Claude Meursault se confirma. O escravo é sempre o outro, é o estranho, é o estrangeiro. Então ele pode ser o boliviano, pode ser o peruano, pode ser o haitiano, pode ser o congolês, né? Pode ser o chinês. Ou ele pode ser o outro brasileiro, mas o brasileiro que é estranho e é estrangeiro dentro do país, ou é estrangeiro para a classe que o domina. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem posses, uma pessoa rica, ele pode considerar o pobre uma coisa, um objeto. E o fato de muitos serem estrangeiros também dificulta para as autoridades, como o Paulo, auditor fiscal do trabalho, contou para a gente. Quando a gente chega numa oficina de costura de bolivianos, ou de imigrantes não nacionais em geral, nós somos os outros, né? Eles e os patrões estão no mesmo lado, a gente não está do lado dos trabalhadores, eles se sentem do lado dos seus patrões, né? Então isso é uma dificuldade, e também é até compreensível,
Porque se você estivesse em um outro país, né, em situação de quase miséria, e houvesse um conterrâneo teu que fosse seu patrão, você certamente confiaria muito mais nele do que nas autoridades que chegam até com certo estardalhaço, com força policial, né? É um negócio bastante complicado, bastante crítico, né, do ponto de vista de abordagem, de solução do problema. Apesar dessa dificuldade e do trabalho escravo no país ainda persistir, a notícia boa é que o Brasil pode ser considerado pioneiro na questão do combate à escravidão contemporânea. Para você ter ideia, com o intuito de combater esse crime, o país tem o Grupo de Fiscalização Móvel, o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado, a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo... Enfim, se a gente for listar todos os departamentos e organismos que existem, esse episódio não vai acabar nunca. Mas uma coisa não tem como deixar de mencionar. O fato do Brasil ter sido o primeiro membro da Organização dos Estados Americanos, composta por países da América Latina, a ser condenado pela prática do trabalho escravo pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá, mas isso é bom por quê? É bom porque mostra que o Brasil teve a preocupação de levar esse tema para a Corte. Claro, isso significa que existe escravidão contemporânea no Brasil, o que é muito ruim. Mas o Brasil não é o único país latino que tem escravidão, muito pelo contrário. Voltando a falar da Zara, foi revelado que ela também usava mão de obra escrava na Argentina, por exemplo. Então sim, no cenário latino, é muito bom o Brasil ter jogado luz nesse assunto. Porque não foi o primeiro país que entrou com caso de escravidão na corte, no sistema europeu. Porque nós aqui no Brasil temos uma tradição de combate ao trabalho escravo que outros países não têm. Então o Brasil, que tardou muito a utilizar esse instrumento na corte, na reivindicação dos seus direitos, dos direitos das pessoas, no caso do trabalho escravo, ele foi quase pioneiro. Além disso, o Brasil criou o sistema IP para o recebimento de denúncias de trabalho análogo à escravidão, que podem ser feitas de forma remota e sigilosa. E o Cadastro de Empregadores, mais conhecido como Lista Suja, que registra empresas e empregadores envolvidos com o trabalho escravo ou degradante no país, e é bem preocupante para quem está nela. A lista suja, ela impede, por exemplo, que o empregador participe de licitações. Imagina uma construtora, né, de rodovias, por exemplo, em que você flagre trabalho escravo, trabalho análogo ao escravo. Muito provavelmente foi decretada a morte dessa empresa, porque é impossível que uma empresa que vive de licitação fique 2 anos sem participar de licitação alguma. São pressões que a sociedade organizada exerce sobre os maus empregadores, né, para que eles não reiterem na conduta, né, ou de alguma maneira sejam punidos. A lista é atualizada a cada 6 meses, e no momento que esse episódio foi gravado, em agosto de 2024, constavam 642 empregadores nela. Para fechar, a gente não pode deixar de mencionar algo que não foi oficializado, mas tramita desde 2001 no Congresso. O projeto de Emenda Constitucional 438. Essa PEC procura alterar o artigo 243 da Constituição e igualar a punição de quem submete pessoas à escravidão com o crime de tráfico de drogas, tendo como punição a expropriação de terras. Ou seja, o empregador perderia o direito sobre essas terras, que iriam para a vítima de trabalho escravo ou atividades de fiscalização deste crime. Mas é claro, isso fere interesses de pessoas que estão na Câmara dos Deputados, que alegam ser difícil definir o que é escravidão contemporânea ou quando é possível constatar que ela existe e o empregador é culpado. Como a gente falou lá no começo do episódio, o caso Zara foi tão significativo porque expôs algo muito comum na indústria da moda: a contratação de empresas terceirizadas que usam mão de obra escrava na produção de roupas. Antes, a terceirização existia para que a empresa conseguisse focar na sua atividade principal, ou atividade fim. Então, uma confecção, para não ficar se preocupando com a limpeza, por exemplo, poderia terceirizar essa tarefa para focar só na costura e produzir mais e melhor. Acontece que isso mudou, e agora até essa atividade fim, a costura em si, pode ser terceirizada. E em vez de contratar um funcionário, CLT, como está nos termos da lei, fica muito mais barato contratar um pequeno empreendedor. Um pequeno empreendedor
sem direitos e garantias fundamentais, o que pode sim levar ele a condições análogas à escravidão, como o Ricardo explicou pra gente. A probabilidade da pessoa ser escravizada na terceirização é maior do que quando o contrato é direto. Quando uma empresa, por exemplo, contrata uma firma de limpeza, aqueles trabalhadores, um edifício, um prédio, né? Um prédio que você mora, pode ser que o condomínio contratou uma empresa de terceirização. Aí você vai ver os horários de trabalho desses funcionários, o salário que eles ganham, a exaustão do trabalho que se pede, né? Numa fiscalização, possivelmente seria considerado trabalho escravo, pela exaustão e pela degradância às vezes. E tá certo. O Paulo falou que essa nova formulação da lei que aborda a terceirização ganha por responsabilizar o contratante. A lei impôs aquilo que a gente já falou agora há pouco, que era da responsabilidade subsidiária em relação às obrigações trabalhistas ou direta em relação às condições de segurança e saúde. E o que é segurança e saúde? Nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né, normalmente a 24, do número 24, a gente vê lá que condições de alojamento são tidas por segurança e saúde. O contratante responde pelas condições de segurança e saúde de maneira direta, não é nem solidária, é direta. Ele é o responsável dos trabalhadores da terceirizada. Mas, em contrapartida, criou-se um dificultador, né, para fiscalização, porque cada empresa, uma loja do Bom Retiro que você vai, tem 10, 15, 20 fornecedores. Alguns fora do estado, né? Não raro fora da cidade. Então, por exemplo, cidade de Badibacite, interior de São Paulo, né? É um polo de oficinas de costura que funciona, que alimenta, né, as lojas do Bom Retiro, do Brás, aqui de São Paulo, né? Ninguém vai em Badibacite comprar roupa, né? Você compra aqui. Então, o que se buscou com isso, né? Não só Badibacite, Americana, por exemplo, também. Você expande as suas fronteiras de terceirização, dificulta a fiscalização e, por conseguinte, a responsabilização. É importante a gente falar que a terceirização não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. E a escravidão contemporânea também não. Segundo o Global Slavery Index, ou Índice Global de Escravidão, elaborado pelo Grupo Internacional de Direitos Humanos Walk Free, aproximadamente 748 mil pessoas vivem sob o regime de trabalho forçado no nosso país. A título de comparação, isso é quase o número de habitantes de Natal. Ou seja, daria para encher uma capital só com a quantidade de pessoas em trabalho análogo à escravidão no Brasil. Mas isso representa menos de 3% da escravidão no mundo. Esse mesmo relatório, publicado em 2023, reportou que aproximadamente 28 milhões de pessoas estão nessa situação em uma escala global. Seriam as populações dos estados de Minas Gerais e Santa Catarina juntas. E entre os produtos com um carimbo de trabalho escravo mais consumidos mundialmente estão as vestimentas e os tecidos. Como a gente já falou aqui, esse setor não tem nenhum problema em empregar mão de obra escrava, infantil e submeter seus empregados a condições degradantes. Nasrin Sheikh foi vítima da exploração infantil e sobrevivente do casamento forçado e compartilhou sua experiência no Global Slavery Index. Eu venho de uma vila remota na fronteira da Índia com o Nepal, onde o meu nascimento não foi documentado, assim como a maioria. Ao crescer, testemunhei minha irmã e muitas meninas a se casarem ainda crianças. Mesmo esperando que a maioria das pessoas concordaria que isso é inconcebível, eu sei que pouquíssimas perceberiam a conexão disso com o consumismo. Forçar jovens garotas a se casarem é uma maneira de garantir a permanência do trabalho escravo em países que vendem mão de obra barata para empresas estrangeiras. Isso porque o casamento forçado pode servir como uma maneira de controle, impedindo a educação de meninas e outras oportunidades. Desde pequena eu sabia que eu seria a próxima. Então eu decidi escapar da minha vila para a cidade de Katmandu, na esperança de uma vida melhor. O professor Ricardo explica que a maior parte das pessoas escravizadas internacionalmente são mulheres. Porque, segundo ele, a escravidão é muito associada ao sexo. Além da exploração sexual, o relatório também configura o casamento forçado como uma das formas de escravidão moderna.
e estima que 22 milhões de pessoas são submetidas a isso, tanto homens quanto mulheres. Mas como a Nasrin narra, o casamento forçado tira a oportunidade de mulheres deixarem a submissão e o trabalho escravo na indústria da moda. Eu trabalhei de 12 a 15 horas por dia em confecções, recebendo menos do que o equivalente a $2 por cada turno exaustivo. Mas apenas se eu terminasse as centenas de peças exigidas de mim. Eu comia, dormia e trabalhava exaustivamente em uma estação do tamanho de uma cela. Mas mesmo naquela época eu sabia que as pessoas não comprariam esses itens se elas realmente soubessem de onde eles vinham e como eles eram feitos. Mas será mesmo? Em 2012, um ano depois do escândalo envolvendo o trabalho escravo vir à tona, a Inditex, dona da Zara, registrou um lucro de cerca de 2 bilhões e 361 milhões de euros, aumento de 22% em relação ao ano anterior. E só entre fevereiro e abril de 2024, a marca cresceu 7% em comparação a 2023 e registrou um lucro de 1 bilhão e 300 milhões de euros. Os sistemas e comportamentos sociais de uma parte do mundo têm impacto direto em comunidades de outra. Eu acredito que o consumo desenfreado está ligado diretamente ao aumento exponencial de pessoas vivendo na escravidão moderna. Na escravidão do Brasil colonial, os africanos chegavam a trabalhar mais de 18 horas por dia. Morriam pelo cansaço e esgotamento físico. Não tinham tratamento e alimentação adequados. Como a Júlia contou pra gente, os costureiros chegam a trabalhar 16, 18 horas por dia, dormem nas próprias confecções e lidam com cola de sapateiro, em um ambiente com pouca ou nenhuma ventilação e sem máscaras respiratórias. Quando alguém fica doente, não é levado para um hospital, mas a uma farmácia onde é aplicada uma injeção. O problema que eu já enfrentei, acho que foi a minha filha ter ficado com dengue, eu ter ficado com pneumonia, ter faltado no ateliê que eu tô agora, e os meus dias ter sido descontado. O trabalho escravo rouba do ser humano a perspectiva de evolução, de que pode haver um emprego digno e livre, diferente daquele. E não só dele, como da família também, que tende a seguir o mesmo caminho. Os filhos que nascem no Brasil já nascem com esse carimbo também. Então eles serão trabalhadores potencialmente explorados. Além de ferir a dignidade da pessoa humana, o trabalho escravo também é uma afronta direta ao Estado democrático de direito. Não dá para esperar que a pessoa tenha sua liberdade plena se ela não tem sequer o que comer. Ela não vai agir como um ser político, que pode ser ativo na democracia, tomando decisões como um cidadão. Porque as necessidades são tão básicas que o foco é a sobrevivência. Tudo isso em prol do lucro e do consumo. De uma cultura voraz que valoriza o ter, o comprar, desenfreadamente. Sem que necessariamente produção e consumo ocupem o mesmo espaço. Para ter lucro, então se eu vou ter um empregado que não vou pagar salário, não vou assinar carteira, não vou recolher nenhum direito social, e ele vai trabalhar igual para mim, ou até mais, se não tem denúncia, se não tem fiscalização, se eu não sou punido, vou fazer. Isso o capital financeiro é capaz de fazer, o capital agrário é capaz de fazer, o capital industrial é capaz de fazer e famílias são capazes de fazer. Né? A escravidão pode estar perto e ou longe dos meus olhos, pode estar ao meu lado, no apartamento vizinho. Mas sabendo de tudo isso, por que a gente continua a consumir tanto, muitas vezes sem necessidade? No próximo episódio, a gente vai fazer um passeio pelas vitrines e entrar no mundo das compras para explicar como a publicidade tem um papel-chave no consumismo. Te esperamos lá! O que os Olhos Não Veem é um projeto de TCC elaborado por alunos do 4º ano de jornalismo da Faculdade Casper Líbero e orientado pelo professor Renato Tavares. Eu sou André Albuquerque, apresentador e editor do episódio. E eu sou Isabela Placeres, apresentadora e roteirista. A Lara Sanches atuou como assistente de produção e narradora de trechos do podcast. Este episódio ainda contou com Gica Milanese na narração. A vinheta foi produzida por Samuel Yoshida e conta com vozes de Ana Clara Carvalho, Camila Militino e Guilherme Basile. Para a captação de som, contamos com o apoio da equipe dos estúdios da Faculdade Casper Líbero,
Alexandre Cavalcante e Aleph Matias. Esse episódio usou áudios de SPTV e do filme Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.